Oi gatinhos, bom dia, cheguei, como é que vocês estão? Gente, vamos saber o pensamento dessa pessoa, vamos saber o que que essa pessoa esconde de você, o que que essa pessoa pensa sobre você, como é que tá a mente dessa pessoa, vamos saber tudo? E eu quero agradecer vocês pelas interações, por tudo. Eu andei testando alguns horários aqui, postei vídeo em alguns horários, eu vi que talvez não seja assim tão bom para vocês, né? Então eu vou tentar postar um pouquinho mais cedo, ou um pouquinho mais tarde, na verdade. Porque se eu postar muito cedo, tem gente que acaba perdendo aí, depois o YouTube, para alguns não notifica, então vocês acabam não vendo na hora muito certa, né? Então eu tenho aqui três opções aqui para vocês, nós vamos saber aqui da vida dessa pessoa, como é que tá a vida dessa pessoa boa que a gente trouxe aqui para mesa, porque é assim que a gente tem que falar. Eu nem vou pedir para vocês mentalizar muito, porque eu já sei que vocês já estão com essa pessoa aí na mente. Lembrando o quê? Seja situação familiar, seja situação amorosa, seja amizade, seja de trabalho, é essa pessoa que você colocou aqui. É essa pessoa linda, maravilhosa, que a gente já tá pensando dessa forma aqui. Então, eu vou dar três opções aqui para vocês, tá? A primeira opção com o baralho cigano, segunda opção com o tarô dos cogumelos e a terceira opção com o tarô da Maria Padilha. Na opção de número 1, eu vou colocar aqui, ó, nossa maçãzinha verde. Ai, Mari, como é que é o nome da maçãzinha verde? Eu já falei pra vocês que eu não sei, tá? É maçã verde. Segunda opção aqui com a nossa maçãzinha preta. E terceira opção aqui com a nossa maçãzinha branca. Eu não sei se ela é branca, se ela é transparente. É o que você estiver vendo. Mentalizei muito bem essa pessoa, que a gente vai começar, tá? Mentaliza aí. Eu vejo sua cara e o seu querer perverso. A gente fica bem aqui no chão da sala. Eu te queria a vida toda, te confesso. Por mim, a gente nem precisa mais da estrada. Já pensou, gente? Então vamos começar, tá? Ó, eu queria agradecer muito vocês e quero agradecer pelas interações, pelas mensagens que vocês mandam. Teve um vídeo aí que ficou com áudio horroroso, mas eu não pude deixar de postar, tá? Não podia deixar de postar. E muita gente reclamando, Mari, eu tava quase ficando doida já. Ainda bem que alguns de vocês entraram e me ajudaram a responder. Deixa eu beber uma aguinha. Então, vamos embora, já escolhi um montinho de vocês aqui. Vou começar pelo montinho número 1 aqui com o nosso baralho cigano e com a pedrinha verde. Vou afastar aqui os outros dois. Dá licença, vocês, com licença. Meus amores precisam da fofoca. Gente, é tão engraçado que entre uma leitura ou outra, eu tenho feito várias leituras ao longo do dia. Então, entre uma pausa e outra, eu venho aqui trazer o vídeo para vocês, porque eu entendo que nem todo mundo às vezes tem condições de pagar por uma consulta, e por isso que eu também coloquei um valor bem acessível aí para todos vocês, e ainda bem, porque eu tenho chegado aqui várias pessoas através desse canal, que o intuito, quando eu abri, foi simplesmente levar uma mensagem para vocês, porque eu falei, não, eu vou levar uma mensagem, porque assim, tem gente que precisa e não tem como chegar até a mim, então por que não levar, né? E eu tô muito satisfeita com vocês, tá? De verdade. Então, vamos aqui para quem escolheu nossa opção de número 1, com o baralho cigano. Vamos saber tudo que a gente puder saber aqui hoje, energia de hoje. E aí não importa o momento em que você vai ver essa leitura, tá? Se você vai ver amanhã, daqui a 10 anos, que a gente vai estar por aqui. Eu espero que o YouTube esteja por aqui, né? Então, vamos lá. De número 1. Abrindo com a carta dos caminhos. Carta dos caminhos. A carta da aliança. Olha, gente, como é que o meu baralho tá queimado. Foi por causa do pequeno incêndio. Vocês lembram que eu falei com vocês? A carta da raposa. A carta do coração. A carta do navio. A carta da cruz. Cada um que carrega essa cruz, não é mesmo? A carta dos peixes.
e a carta da montanha. Gente, o que que eu posso ver dessa pessoa aqui pra você, tá? Quando ela pensa em você, o último pensamento aí dela, neste momento, o pensamento dela hoje. Essa pessoa, ela te observa. Para alguns aqui de vocês, exatamente pelo motivo que vocês vieram aqui, parece que houve um afastamento aí dessa pessoa, né? Essa pessoa tá estranha aqui com vocês, você não tá entendendo muito o que que tá acontecendo, uma pessoa muito instável aí, no dia, principalmente no dia de hoje, né? Durante esses últimos dias, essas semanas aqui, no máximo aqui eu vou dar 2 semanas para você, que a gente tá falando de uma situação muito recente aqui. É uma pessoa que ela gosta muito de você e você também gosta muito dela, só que por vezes parece que você não entende esse ser aqui. Você fala assim, você é louco, você é louca. Porque é o que parece. É como se vocês estivessem cavando essa pessoa para entender o que que acontece com ela, o que que ela sente. Tem momentos que ela fala, tem momentos que ela expõe a situação para você, mas você entende que quando ela fala das situações com você, são situações assim muito vagas, né? Você vê essa pessoa como uma pessoa muito profunda, muito distante aqui de você muitas vezes. É uma pessoa que ela não sai do seu entorno, porque ela tá sempre indo e vindo, né, para sua vida. Eu vejo essa pessoa ela indo e vindo aqui para sua vida e de forma até muito suspeita. Você é como se você se perguntasse assim, mas o que que tá acontecendo? O que que você tá vivendo? Porque é uma pessoa que você não consegue acessar muito, muitas vezes. Você tem aquela dúvida em cima dessa pessoa, que você não entende muito o que que acontece. Muitas vezes aqui é uma relação, para muitos de vocês aqui, para você, é uma relação, parece que é uma relação karmática, tá? Em que você não entendeu nem como é que essa pessoa chegou na sua vida, que ela chegou de uma forma muito rápida, muito repentina, mas desde o primeiro momento, quando essa pessoa chegou na sua vida, ela chegou aí de uma forma muito misteriosa, onde você nunca conseguiu acessar muito esse ser. Parece uma pessoa doida, tem hora que é uma pessoa muito sensível, que parece que vive com os pensamentos e os sentimentos todos muito bagunçados aqui com relação a você. É aquela pessoa que quando você pensa assim, agora vai, aí não vai, porque ela some. É uma pessoa que te demonstra muito que quer muito com você, mas quando você vai ver, ela já tá se relacionando com outras pessoas, tá saindo com outras pessoas. É uma pessoa que troca muito, né? Para muitos de vocês aqui, vocês nem têm uma relação muito séria, né? A gente adapta a situação de vocês e lembrando que a leitura ela acaba que não vai bater para todo mundo. Você escolha outros montinhos, porque algum desses daqui vai se encaixar na situação para você e para essa pessoa. Então você realmente tem aí que se adequar a essa situação para você, tá? É, então, essa pessoa aqui, o pensamento dela sobre você é um pensamento muito recorrente. É como se você estivesse sempre presente na vida dela, na cabeça dela, assim como ela está na sua. E ao mesmo tempo que ela não te entende também, porque como você não tem muita abertura na vida dessa pessoa, você também não se sente à vontade para se abrir muito com essa pessoa e falar também da sua vida. E muitas vezes você tem aquela desconfiança até de se ela está sendo uma pessoa falsa com você, se é uma pessoa que mente para vocês e vocês já pegaram aí pequenas mentirinhas, pequenas coisas dessa pessoa. Você também em algum momento aí já teve que mentir para essa pessoa e já mentiu para essa pessoa, porque você fala assim: eu sinto que você mente para mim. Como eu vejo que você mente para mim, como é que eu vou ser uma pessoa tão sincera com você também, não é? Não dá. Você sente que você também não consegue ser muito sincero com essa pessoa, porque ela também muitas vezes não é sincera 100% aqui com você. É uma pessoa muito confusa com relação a sentimentos. Para alguns aqui que vocês não têm um envolvimento sério, vocês às vezes nem tiveram nada aqui. Para alguns vocês nem tiveram nada. Essa pessoa parece que ela vive trocando de parceiros, vive trocando de relações. É ao mesmo tempo que tá com uma pessoa, tá com outra, mas também não larga de você, não sai de perto de você. Tem horas que ela te dá a entender que ela quer muito você e de repente ela desaparece, é inacessível. Então, o pensamento dessa pessoa por você hoje é aquele pensamento confuso. Então, se você sente que essa pessoa é muito confusa, ela realmente é muito confusa. É uma pessoa que ela vem aí de confusões com relação a relacionamentos em todos os sentidos. Você percebe até um afastamento das outras pessoas com relação a essa pessoa aqui, porque ela é uma pessoa que não é estável e as outras pessoas acabam por perceber isso. Então, tem hora que você olha e fala assim: gente, mas será que só eu que estou na sua vida? Só eu que te aguento? Eu cheguei tão de repente, parece que eu cheguei para segurar
o problema todo que você vive aqui, que é uma confusão, é uma profundidade, é uma instabilidade, mas ao mesmo tempo você vê que alguma coisa de bom ali tem dentro daquela pessoa, mas parece que se você chegou para curar assim algum momento na vida dela, você chegou para segurar a barra dessa pessoa aqui, tá? Mas assim, existe uma coisa aqui entre vocês que nem ela entende direito. Essa pessoa ainda não entendeu se é uma paixão, se é um amor que vocês vivem, e ela já tá começando a entender isso, mas também não é uma pessoa que consegue expor muito aqui a relação de vocês, ela não consegue expor muito bem o que sente, ela tem um certo medo, tem uma vergonha. Você vê que muitas vezes os olhares dessa pessoa fogem de você, porque você vê os olhares perdidos, aquele impulso de querer falar alguma coisa, mas ao mesmo tempo não conseguir. E você também tem um certo medo, né, de talvez estar invadindo o espaço dessa pessoa, porque por vezes é uma pessoa muito articulada aqui. Então, assim, ela às vezes não quer entregar o sentimento dela para você com medo de perder outros benefícios. Então, nesse sentido, ela acaba sendo muito covarde também. Ela quer os benefícios de tudo que você dá para ela, mas ela não quer te dar nenhum benefício, tem hora, né? Ela foge. No momento que ela tá muito mal, ela aparece na sua vida e ela tá bem, ela foge. É como se assim, quando eu tô muito mal, eu preciso de você, mas quando eu não tô, eu também não preciso, porque eu não quero ter que lidar com os julgamentos que você faz sobre mim. E às vezes você nem tá fazendo julgamento nenhum dessa pessoa, né? Você só tá tentando entender a loucura que ela é, a loucura que vive na vida dela, tá? Então, por hoje, por agora, é isso aqui que você tem que entender. E não vejo mais nada, que eu vejo muita dificuldade na vida dessa pessoa, ela vivendo como se tudo tivesse bem, como se tudo tivesse. Mas para alguns de vocês aqui, essa pessoa já começou a se abrir a real da vida dela, né? Ela já começou a demonstrar ali para você que ela já vive um pouquinho na dificuldade ali, até mesmo financeira, que aquilo tudo que ela mostra nem sempre é aquilo ali tudo, que ela tenta segurar o mundo com as próprias mãos, e muitas vezes é verdade, é isso aqui. Ela tenta segurar a vida dela, ela quer viver e ao mesmo tempo tenta segurar o mundo dela sozinha aqui muitas vezes, sem querer partilhar muito, porque na vida dela, em muitos momentos, ela foi obrigada a fazer tudo sozinha, ela não foi permitida nem chorar, pra você ter noção aqui da coisa, né? Então, para essa pessoa demonstrar sensibilidade é demonstrar fraqueza aqui. Então, é uma pessoa muito sensível por vezes e muito arisca, assim, ela foge muito rápido das situações. Quando ela sente que ela pode ser pressionada aqui por alguma questão, ela foge. Ela acaba fugindo, né? Mas aqui tem sentimento por você, gosta muito de vocês. Para alguma até existe um amor que é incompreendido até por vocês e por essa pessoa. O medo de te perder, o medo de ficar sem você aí, o medo que você se envolva com outra pessoa. E eu não digo nem se envolver com outra pessoa no sentido amoroso. Às vezes é se envolver com outra pessoa no sentido mesmo de de perder sua amizade, de perder seu carinho, e de que você canse dessa situação toda, de que você canse dele, que você canse dela. Mas é uma pessoa que pensa em seguir aí com você na vida dela, independente de qualquer situação, e vê você uma pessoa muito compreensiva, vê você uma pessoa muito amorosa. Então tem um carinho aqui, tem um sentimento por você, e tem aquela coisa dela pensar que será que a gente veio de outras vidas? Você me entende tão bem, você me entende no silêncio, né? Como se você entendesse essa pessoa aqui no silêncio, que é tão incrível. É uma relação karmática para muitos de vocês. É aquela sensação de que vocês já viveram outras vidas, vocês se conhecem tão bem, mesmo no silêncio, mesmo não os conhecendo, né? Então, essa é a resposta que eu venho trazer aqui para você hoje, que se perguntou: o que tá acontecendo com você, hein, doida? O que tá acontecendo com você? Quem doido que você não fala? Então, aí vocês tiveram que vir aqui saber e eu tô contando aqui pra vocês. Hoje, porque amanhã a gente volta, tá? Deixa nos comentários pra mim, gente, eu quero saber. E eu, a propósito, já escolhi o meu montinho, que é o montinho aqui de número 2, tá? Então, assim, é uma pessoa bem sentimento tem, gosta de vocês, mas é uma posição arisca. Ela tá tentando entender também o próprio sentimento e ela tá mudando. A sua presença na vida dela fez ela mudar também muita coisa. E ela está mudando aos poucos. E ela está gostando dessa mudança que você tá trazendo pra vida dela, tá? Foi essa mensagem aqui que o nosso baralho cigano trouxe aqui pra você, que escolheu a opção de número 1. Tá? E a gente vai aqui agora para nossa opção de número 2. Gente, eu quero saber de onde vocês estão me assistindo, que eu tô vendo que a gente tá chegando tão longe com vocês, né? E foi
um momento assim da minha vida que eu decidi chegar aqui com vocês, trazer uma mensagem para vocês. Eu decidi fazer isso sem aquela intenção muito grande, sem aquela pretensão de, vamos ter um grande canal, vamos ter isso e aquilo. E de repente é, eu vejo vocês interagindo, eu vejo vocês chegando cada vez mais, a gente criando aqui nossa família Buscapé. Tá muito legal para mim. Espero que seja legal para vocês também. Eu quero retorno. Vamos aqui para nossa opção de número 2. Gente, eu espero que eu não esteja errada, né? Que foi essa opção aqui da maçãzinha preta que a gente escolheu. E o tarô dos cogumelos. Eu amo esse tarô. Eu acho ele fantástico. Eu acho ele lindo e ele é lindo, gostoso de jogar também. E no início eu até tinha um pouquinho de... Eu tinha um pouquinho de preconceito com esse tarô aqui no início. Achava ele estranho. E agora eu confesso que ele tá sendo, assim, o meu favorito. Inclusive, foi o que eu escolhi. Vocês acham que eu não quero saber de ninguém, não? Lógico que eu quero. Lógico que eu quero. Todo dia eu quero saber de alguém. Todo dia alguém vai e vem da nossa vida. E eu vou deixar a minutagem para vocês nos comentários, que como eu disse, eu sei que tem gente aí que às vezes vocês estão trabalhando, vocês estão fazendo outras coisas, vocês querem correr numa leitura, quer partir para outra, são muitos assuntos ao mesmo tempo e vocês não estão com tempo de... Não estão com tempo, né, gente? A gente trabalha, a gente quer um CLT. Vambora. Nem todo mundo é CLT aqui, mas todo mundo trabalha. Eu tenho certeza. Quem não trabalha, vai trabalhar. A gente tem a primeira carta abrindo aqui com o 10 de espadas, tá? E esse 10 de espadas, ele fala realmente sobre o fim de um ciclo. Então, eu vejo que para muitos aqui foi uma finalização. Primeira coisa que a gente abriu aqui, houve um afastamento, uma finalização entre vocês aí, e que nem você entendeu direito. O que aconteceu? O que tá acontecendo aqui, hein, gente? Vamos lá. A gente abriu com o 10 de espadas, que fala realmente sobre essa finalização, sobre o fim de um ciclo aqui. Segunda carta que a gente teve aqui foi o 6 de ouros, e esse 6 de ouros, ele fala sobre a generosidade, sobre compartilhar, sobre a codependência. Teve muita gente aqui que teve uma codependência muito grande aqui nessa relação, ou essa pessoa que você trouxe aqui, você vê que ela é uma pessoa que era muito apegada a você e de repente ela se distanciou de você, né? Ela se afastou aí por alguma razão que a gente vai entender aqui. A terceira carta com os 5 de ouros, né? O 5 de ouros, ele fala exatamente sobre momentos difíceis, sobre perdas, sobre a insegurança, sofrimento emocional também. O rei de copas, ele vem falando aqui sobre... O rei de copas, ele fala exatamente sobre a sabedoria, a tolerância, sobre pessoa emocionalmente instável, também indisponível. E isso explica aqui sobre a indisponibilidade, sobre esse distanciamento aqui, né? Porque essa carta pode falar sobre muitas coisas, mas nesse momento aqui ela fala para mim sobre a instabilidade, sobre o distanciamento. Então, esse rei de copas aqui, ele vem trazendo isso aqui pra gente, tá? Sobre essa instabilidade, indisponibilidade, sobre não expressar as emoções. Temos aqui a carta do mundo, temos aqui esse arcano maior, essa carta do mundo, que ela vem falando sobre exatamente sobre uma missão cumprida aqui sobre vocês, mas também ela vem falar sobre a estagnação. Então pode ser sobre esse distanciamento, o que aconteceu, o que a gente está falando aqui. A gente vai abrir tudo aqui, vai direitinho para vocês. Nós temos aqui o a carta do rei de espadas, perdão, o valete de espadas. E esse valete de espadas, ele fala muito sobre uma pessoa analítica, observadora, né? Então, ô, gente, valete de espadas, eu tô sonhando aqui. Essa carta é a carta do cavaleiro de espadas, mas elas têm muito proximidade aqui nesse significado, porque esse valete, esse Cavaleiro de Espadas, ele fala sobre, sobre instantes, sobre sobre a impaciência, a agressividade um pouco aqui, tá? Então, nós estamos abrindo aqui para ver tudo direitinho para vocês. A carta da Imperatriz, né, essa carta da Imperatriz, ela fala muito sobre a criatividade, sobre a sensualidade, sobre a conexão também aí de vocês, né? Pode ser a conexão dessa relação, pode ser a conexão com a natureza muito de vocês
estão buscando muito essa sensibilidade e também fala muito aqui sobre a questão da beleza, da sensualidade. Então vamos ver isso aqui para vocês direitinho. A carta da roda da fortuna, outro arcano maior saindo aqui para vocês, fala sobre uma reviravolta, sobre uma mudança aqui para melhor para vocês. Então é como se a gente estivesse falando aqui de um ciclo, tá? O 2 de paus. A carta do 2 de paus trazendo aqui pra gente o poder pessoal. Então, como eu falei, parece que a gente tá num ciclo aqui de finalizações, de confusão, mas aí também vindo aqui com a carta do 2 de paus, que fala exatamente sobre poder pessoal, sobre essa visão que você tá tendo, essa vontade de explorar, de arriscar mais as coisas, e um dilema que ela traz aqui para vocês, né? E aqui temos o 4 de paus. E o 4 de paus vem falar justamente sobre essa celebração, sobre essa colheita. Agora, pode ser uma colheita também que foi adiada aqui, sobre uma tensão, tá? Então, vamos ver aqui, vamos fazer a leitura aqui do que saiu, porque a gente teve muita tem muita coisa aqui para falar para vocês com relação a essa pessoa. Houve aqui um distanciamento, né? Houve um distanciamento de vocês aqui, dessa pessoa, principalmente com relação a vocês. E essa carta do mundo, principalmente, essa carta do 10 de espadas. E essa carta do 10 de espadas, que com a carta do mundo, ela me fala muito sobre o fim do ciclo de relacionamento, trabalho, sobre essa derrota que aconteceu aqui, que vocês não entenderam muito porque foi algo muito repentino. Então, falando dessa pessoa aqui com relação a vocês, é uma pessoa que pensa muito em vocês, mas existe aqui muito julgamento também com relação a vocês. Pode ter sido uma pessoa que não foi sincera o tempo todo aqui com vocês, não foi sincera o tempo todo aqui com vocês, e nem sequer soube chegar perto de você e falar o que estava acontecendo. Não é uma dificuldade de expressar que essa pessoa teve aqui com você. Foi muito uma pessoa muito covarde aqui em alguns momentos, tá? Não houve, não vejo tanto essa dificuldade de expressar, mas eu vejo uma certa covardia em ter que lidar com as coisas de frente, assim, ter que lidar com a situação de frente. Houve aqui uma situação entre vocês, pode ter sido até uma situação, eu vejo que para alguma situação de colegas, trabalho, amigos, em que houve muito leva e traz, muita fofoquinha, muita coisa. Tem até uma relação de romance aqui, uma situação romântica aqui, mas ela também fala sobre esse leve e traz, sobre essa fofoquinha, sobre um passando coisa para o outro, e de repente uma terceira pessoa, e quartas e quintas, que no fim das contas você ficou sem entender nada. Pessoas aqui que mostraram para vocês que estavam muito do seu lado e de repente desapareceram sem dar sinais, e muitas vezes se juntaram a outras pessoas aí em que ela vinha para falar mal com você, né? Teve gente aqui que tava muito aí perto de você e de repente acabou se envolvendo com outras pessoas aí que você fala assim, mas pera aqui, você não estava aqui comigo até agora? Não era você que vinha falar mal de fulano comigo? Não era você que vinha entregar a situação toda para mim? Agora você meteu o pé aqui em mim e foi conviver lá com fulano. Então, assim, pessoa falsa aqui, pessoa articulada aqui. Aí eu vejo você aqui com essa questão da carta da Imperatriz saindo exatamente sobre você. Então, assim, tem uma questão da sensibilidade, da sua sensibilidade, e você notou muito isso. Você notou isso, você percebeu rapidamente aquilo que estava acontecendo e você preferiu silenciar. Então, deixa eu silenciar aqui, porque eu já vi que eu não estou lidando com pessoa ou pessoas muito sinceras, muito honestas aqui comigo. Então, essa carta da Imperatriz aqui, ela traz muita sabedoria da sua parte, né? E o Cavaleiro de Espadas aqui, esse Cavaleiro de Espadas aqui, ele vem exatamente falando sobre uma pessoa inteligente, uma pessoa corajosa. Você é uma pessoa muito direta, né? E a outra pessoa aí, uma pessoa muito instável, uma pessoa que não sabe muito se relacionar de certa forma, que não é tão assertiva nas coisas, e é uma pessoa muito agressiva para lidar com as situações muitas vezes. Tá sempre pronto aí para brigar, desonesta, arrogante, cruel muitas vezes com a palavra, tá? Então, para quem aqui estava na questão, trouxe uma relação amorosa, eu vejo que esse fim dessa relação aqui para vocês foi bom, tá? Foi bom, não pense que foi ruim para vocês, porque você é uma pessoa muito sábia e de repente você tem que ficar lidando com uma pessoa muito instável emocionalmente, que parece que não sabe o que quer,
covarde, né? Que fala mal dos outros, depois vai lá conviver com os outros, que fala que você. Ah, você tem. Não gosto das suas amizades, não gosto dos seus amigos, não gosto das pessoas que você convive, mas ao mesmo tempo, essa mesma pessoa, ela tem os mesmos amigos, que tem os mesmos comportamentos, que tem as mesmas coisas, que faz a mesma coisa que você, mas te julga, mas no fim das contas vai lá conviver, no fim das contas vai lá falar mal até mesmo de você, tá? Vai falar mal de você, porque quando acha em um grupinho, vive com você como se fosse um mundo à parte, mas aí quando encontra um grupinho, deixa as pessoas meterem o pau em você, né? Então, para que você quer uma pessoa dessa do seu lado também? Você também não precisa. E aí nós temos o 4 de paus aqui, que ele vem falando exatamente sobre essa questão dessa colheita, eu batalhei tanto para ser essa pessoa que eu sou hoje, eu sofri tanto, então por que eu tenho que estar com uma pessoa como você também? Isso vem revelando muito sobre você também com relação a essa pessoa. Ela tem um sentimento sobre você hoje de essa pessoa tem um sentimento sobre você hoje de achar que também você não é muito sincero com ela, que você também não é muito sincero com ela, que você também é uma pessoa falsa aqui. E você é falsa por quê? Porque você não aceita determinadas situações, porque você expõe determinadas situações, né? E essa pessoa julga muito você e depois vai lá viver o mesmo e falando como se você que fosse o errado dessa história. Então esse 4 de paus, ele vem falando exatamente aqui sobre isso para mim. Uma pessoa que fala mal de você, mas de repente ela vai lá viver tudo aquilo que ela falou de você e causa uma certa tensão, essa instabilidade. Teve gente aqui que saiu de casa, deixou vocês para trás sem olhar para o lado, não te deu nenhuma satisfação, não te explicou e não te falou nem por que estava saindo da sua vida. Foi tão covarde ao ponto de tipo assim, estou saindo e não te devo nada. Mas enquanto estava bom para ele, enquanto estava bom para ela, estava aí na tua vida, né? Que pessoa egoísta, e que egoísta com os sentimentos, egoísta para ter que compreender os sentimentos, para ter que querer ouvir você, mas é uma pessoa que gostava muito de ser ouvido aqui por você. Mas de repente, olha, não tô nem aí para você, tô indo embora. Né? Então a gente fala aqui sobre uma pessoa que ela tem, que ela perto de você, ela te abraça, eu gosto muito de você, enquanto ela pode colher todos os seus benefícios aí, e de repente, quando ela achou bom para ela, achou que não precisava mais, cansei de você, inclusive essa pessoa que muitas vezes até estava cansada de você, mas olhou para você com um sorriso no rosto e disse que te amava muito, olha, te adoro, te amo, você é uma pessoa tão incrível, e de repente virou as costas para você e foi embora, problemático, problemática, cheio de problema na vida, e ainda ia levar esse problema para sua vida? Você não tá precisando disso, porque você aqui, ó, você tá dando a volta na sua vida e você vai dar. E o melhor troco que você tem para dar para essa pessoa é mostrar para ele e para ela aqui que, olha, o problema era eu. Se o problema era eu, por que que a minha vida tá andando para frente e a sua tá no mesmo lugar, né? Porque parece que é isso que tá acontecendo aqui. Essa pessoa saindo da sua vida, a sua andando para frente e a dela estagnada. Então, assim, o problema realmente era você aqui? Parece que não, né? Parece que o problema aqui era essa pessoa na sua vida. E você conseguindo enxergar isso hoje. Então, assim, não preocupa com essa pessoa, porque a colheita dela ela está vivenciando. A colheita dela não vai vir. Ela já está vivenciando essa colheita aqui na vida dela. Ela já está passando por isso aqui na vida dela. E é uma pessoa tão egoísta que se você perguntar assim, Mari, ela está compreendendo isso? Não, o castigo dela está sendo tão grande que ela está vivendo sem compreender. Porque isso aqui na vida dela vai demorar para compreender. E quando compreender, é o fundo do poço para essa pessoa, né? Porque esse 10 de espadas aqui, ele também vem falar sobre o fundo do poço para essa pessoa aí, sobre dor, sobre a amargura que ela vive, sobre a ruína que ela vive. Parece até um burnout aqui que essa pessoa tem, né? Não tem luz no fim do túnel para ela. Não tem recuperação aqui, mas para você tem. Tem recuperação, tem cura. Então, o que que essa pessoa pensa sobre você hoje? Ainda pensa mal de você. Pensa mal de você com tudo aquilo que você já fez de bom na vida para ela. Com tudo aquilo que você foi na vida para ela. Porque teve pessoas aqui, ó, que essa relação foi muito repentina. Não foi algo muito que vocês tiveram aqui na vida do outro muito tempo. Parece que aquilo que vocês viveram foi tão intenso, tão rápido, mas suficiente para vocês terem vivido 10 anos em um ano só. 10 anos em 6 meses, né? Que foi isso. Você entrou na minha vida, você tentou bagunçar, eu não deixei, você saiu, ainda saiu falando mal de mim.
covardezinho, né? Covarde. Mas é isso aqui, gente. Recuperação para você, contemplação aqui para você e pessoa aí vivendo na vida dela, achando que tô lindo, maravilhoso, mostrando, vivendo pro mundo aquilo que nem tem, aquilo que nem pode viver, porque vive às custas dos outros ainda. É, as festinhas, as baladinhas, aquilo que vai, aquilo que apresenta ainda é nas costas dos outros. Olha que feio, né? Ainda você vive, a pessoa ainda vive na onda dos outros. Só é um, digamos assim, viver nas custas dos outros. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Bom, gente, mensagem aqui para vocês é isso, muito intensa, porque foi aquilo que vocês viveram com essa pessoa aqui. Para muitos de vocês, realmente aqui, ó, finalizou, tá? Acabou. E se eu fosse você, nem aceitava essa pessoa na sua vida de novo, não. Porque você não é besta. Já cansei de falar pra você que você não é besta, tá? Você não é besta, você não precisa disso aqui. Você não precisa de gente assim na sua vida, porque você já entendeu o seu valor, você já compreendeu o seu valor. E as pessoas que estão na sua vida que realmente compreendem o seu valor, elas estão aí na sua vida. Você vê que elas estão, elas não fazem questão de sair. E elas fazem questão de deixar isso claro para você sempre que elas podem. Então, por que você vai aceitar isso aqui? Esse resto de mundo aqui, né? Esse fim de mundo aqui na sua vida? Você não precisa, tá? Então, essa foi a mensagem que o tarô aqui dos cogumelos trouxe para vocês, o meu preferidinho. E aí foi a minha escolha também que eu fiz. E eu adorei saber. Não que eu já não soubesse de muita coisa aqui, mas assim, é bom. É bom pra gente aprender, de vez em quando a gente toma na cara, aí vem ainda o tarô ainda, vem espiritualidade, dá uma surra na gente ainda, que é pra ver se acorda. Tipo assim, você tá sofrendo ainda pra quê? Você não tá vendo, não? Você tá querendo saber mais um pouco? E pior, gente, que a gente tá, né? A gente ainda vem querendo saber. Vem querer saber, porque a gente também, de vez em quando, a gente é doido. Não basta. Então vamos aqui para quem escolheu a nossa opção de número 3 com o tarô da Padilha. Fala, dona Sete. A senhora vem falar agora. Abrindo espaço aqui para minha senhora, para ela falar, porque eu não podia deixar de abrir espaço para ela, né? Dona Sete, vamos, minha rainha, que agora é sua hora de falar. E Dona Sete também, quando fala, meu filho, é sem dor. Gente, eu tô sentindo a energia que todo mundo veio aqui para apanhar hoje. Eu já apanhei aqui, ó. Um montinho de número 1 aqui também. Só Jesus, mas esse de número 2 aqui que eu escolhi, junto aí com você, com quem escolheu, arrebentou com a gente. Aqui, ó, a carta das notícias breves, grande amor, vindo com a carta aqui das alianças, a carta do palhaço, alegrias e comemorações, vícios e teimosias. Essa carta do palhaço aqui, ela já mostra para mim que ela não sai de uma forma muito positiva, tá saindo aqui ao lado da carta dos vícios e teimosias. Dona Padilha falando aqui, ó, vem comemorando muito, não. Precisa comemorar muito, não, que a coisa aqui pra você também não tá muito boa, não. Essa pessoa aí pensando em você, né, gente? Mas pensa. Pensa e bem feita aqui, ó. Pensando em você, tá? Gostando muito aí de você, pensando muito em você e demais, tá? Depressão, melancolias e lágrimas saindo aqui, ó. Padilha já mandando entregar aqui para vocês. O que que aconteceu? Aqui, ó, vocês que decidiram pagar essa pessoa aí, né? Muitos de vocês cortaram mesmo, mas muitos de vocês aqui foram cortados, foram substituídos. Houve traição aqui para muitos de vocês, tá? Houve traição, inclusive aqui teve gente que foi atrás de pessoa do passado aí na vida dele ou dela, né? Pessoa tão que a vida não passa, vive sempre naquele vai e volta. Nada na vida dessa pessoa tá bom, mas aqui sem você tá pior, se você quer saber, tá? Pessoa quando pensa aqui em você, ó, é a saudade, tá? Saudade, para muitos de vocês, vocês deram um corte definitivo, então houve várias idas e vindas aí na vida de vocês com essa pessoa, e aí de repente você cansou. Você falou, não mereço mais isso. E foi o maior corte que vocês deu aqui na vida dessa pessoa, porque ela achou que você nunca ia fazer isso aqui. Ela achou que você não ia tomar essa decisão. Te vê como uma pessoa fraca, né? Fraca, sensível demais, que não sabe aquilo que quer, não consegue tomar ação, não consegue tomar atitude. Pessoa cheia de mania, essa pessoa aí, de repente, se acordou para a vida. Você acordando para a vida e falando, olha, não aceito mais isso aqui, tá? Só que o que acontece? Essa carta das notícias breves, essa carta do lápis aqui no tarô da Padilha, ela fala muito sobre aquilo que não é apagado, diferente de uma caneta, né?
sobre aquilo que é apagado, né? Como se você tivesse aí, essa pessoa tivesse esquecido, diferente de uma caneta que não se apaga, parece que essa pessoa que teve algum momento que ela foi tão rude, tão horrorosa com você, que nem você mesmo acreditou naquilo que essa pessoa foi capaz de fazer com você. Teve gente aqui que foi abandonado, teve gente que foi trocado por alguém do passado. Sabe que pessoas que sentaram com vocês e falaram mal do ex, falaram mal da ex, de alguém que já ficou, e de repente fez você se iludir, entrar no papinho, cair no papinho dele ou dela covarde, e de repente vir é, falar mal da outra pessoa para você enquanto era oportuno, né? E de repente, quando você vê, ela vai lá e volta. Teve gente aqui que deixou vocês para voltar para onde eles falaram mal, né? Para onde falou mal. E você tanto protegeu essa pessoa, você protegeu essa pessoa de que os outros falassem mal dele ou dela, adequem para a sua situação. Você protegeu. Teve gente aí na família de vocês, amigos de vocês, que quantas vezes olharam para vocês e falaram: abre o olho. Abre o olho que esse fulano aqui não é tudo que você pensa. Essa fulana aqui não é tudo que você pensa. Padilha vindo falar aqui. E você, mesmo assim, mesmo tendo aquela desconfiança, você falou assim: não, essa pessoa é uma pessoa boa, vai ser diferente aqui. Tá sendo diferente comigo. Tava sendo diferente com você. Você viu que não tava, né? Pessoa mal articulada, que esconde as coisas, que mente para todo mundo, que engana e voltou para deixa voltar para os falsos amigos, deixa voltar para os falsos amores, porque é isso aqui que merece. Que é uma pessoa que tanto protege. E gente, isso aqui mente para todo mundo, ó. Mente, parece que todo mundo que entra na vida dessa pessoa que já entra na mentira e no engano, porque não entra com verdade. Essa pessoa não sabe falar a verdade com ninguém, né? E você que é uma pessoa muito sábia, você trazia tanta calma, tanta paz, tanta compreensão. Você viveu momentos aqui de angústia com essa pessoa, em que momento você pensou assim: "Não, isso aqui vai dar certo, isso aqui vai dar certo, e a gente vai dar certo, tá dando certo", e de repente não deu. Vejo um outro grupinho de pessoas aqui que tem uma parte boa, que diferente de outros dois montinhos que deu tapa na cara aqui, tem pessoas aqui que estão se conhecendo, vocês estão conhecendo essa pessoa. Esse montinho ainda traz uma situação um pouco mais calma, mais relaxante, diferente. Tem alguns de vocês aqui que estão conhecendo essa pessoa, que vocês estão vivendo momentos muito bons aí, e vocês estão esperando, será que essa situação vai para frente? Será que essa situação realmente ela vem assim confirmando? Teve gente aqui que voltou, uma pessoa do passado, né, que voltou para a vida de vocês aí. Então tudo aqui é muito recente, mesmo para quem voltou e mesmo para quem está se conhecendo. Vocês estão estabelecendo aqui uma relação de uma amizade, mas estabeleça essa relação de confiança, essa relação aí com muita cautela, tá? Para que vocês não se percam aí no meio do caminho, porque tá começando aqui a surgir um sentimento de: eu tô gostando muito de você, não tô entendendo o que que tá acontecendo. Essa pessoa enxergando você aí também como uma pessoa muito valiosa, né? Ela já entendeu aqui que você é uma pessoa de para se respeitar, para se ter na vida, porque com poucas palavras, com poucos gestos, você já mostrou isso para essa pessoa, que você não tá aqui para brincar, que você não tá aqui para que o seu sentimento não seja levado em consideração. Então vem aí essa união, vem essa comemoração aí entre vocês, e tá sendo tudo muito intenso, né? Você com um pouco de medo também de lidar com essa situação, essa pessoa também com um pouco de medo, mas eu vejo aqui que essa pessoa ela tá a fim de mergulhar aí de cabeça aí com você, tá? Tá a fim de se jogar aqui, tá gostando da relação em que vocês estão vivendo. Então, nesse montinho aqui, nós temos duas situações. Situação de pessoas que realmente estão tendo uma finalização aqui, que tiveram, que foi uma finalização muito ruim, que está sendo muito pesado, mas, por outro lado, pessoas que estão se conhecendo, pessoas que estão tendo aqui o início de uma relação muito boa aí para vocês, um apego para quem está se perguntando: o que que essa pessoa está pensando sobre mim, o que que está achando de mim hoje, né? Tá tentando ir com muita calma aí com você também, para que você não se assuste, com medo aí de ir com muita sede ao pote e você se assustar e essa pessoa te perder aí por algum momento, tá? Então aqui, com muita cautela,
muita calma. Para quem está se conhecendo, pessoa pensando muito em você, pessoa querendo celebrar, fazendo planos aí com você. E para quem perdeu aqui, gente, perdeu, vocês também não perderam grande coisa, né? Vocês também não perderam grande coisa, embora vocês estejam com esse pensamento de eu gosto muito dessa pessoa, eu queria tanto que a gente desse certo, ao mesmo tempo você tem essa realidade aí, você tem essa sabedoria para lidar e falar assim, realmente talvez foi melhor pra mim, sabe? Deixa eu desapegar desse sentimento aqui, que com o tempo vai passar. E vai passar mesmo. Padilha vem falando aqui que esse momento que você tá vivendo aí de angústia, de dor, de não saber o que fazer. Eu tô vivendo isso aqui de uma forma tão ruim, tá sendo tão pesado os seus dias, mas isso vem acabar. Vem falando aqui sobre uma nova história que você começa a escrever aí, sobre tantas coisas que mesmo nessa situação tão ruim, você aprendeu a como não ser, né? Aquilo que você não tem que ser. Vejo alguns de vocês aqui falando assim, ó, eu nunca mais quero me relacionar. Eu, da próxima vez que eu tiver alguém na minha vida, eu vou ser assim. Então, já não vou ser essa pessoa que eu fui aqui, eu não vou ser boba. Então, você aprendeu, né? Você aprendeu a ter que lidar e você aprendeu a não ser aqui também. Então, isso aqui, Padilha trazendo uma mensagem muito profunda aqui para duas situações, né? De quem está se conhecendo, aproveitem o momento com muita cautela. Conheçam bem primeiro essa pessoa, conversem bastante para que vocês não tenham desentendimentos aqui entre vocês também no futuro, para que as coisas permaneçam estáveis. E para quem está vivendo essa instabilidade, desse fim, dessa finalização que aconteceu entre vocês aí, busque, eu vejo muitos de vocês buscando a espiritualidade, busque realmente a espiritualidade, busque realmente a força interior de vocês, porque vocês têm, e muitos de vocês já estão começando a caminhar, tá? Caminhar e vocês vão começar a escrever uma nova história para a vida de vocês. Vocês têm capacidade para isso, tá, mamorzinho? Coisa linda da tia. Ah, então, eu vou finalizar aqui essa terceira opção aqui para vocês. Gente, como essa terceira opção aqui, ela foi intensa, né? E eu acho que foi intensa aí pelo momento que alguns de vocês estão vivendo dos dois lados. Um lado muito alegre aqui, alguns vivendo a situação muito feliz aí, e com cautela, tá, gente? Pelo amor de Deus, não se joguem de cabeça assim, para que vocês não se magoem como já se magoaram no passado, tá? Então, essa foi a nossa última opção aqui. Quero saber de onde que vocês estão me assistindo. Deixe os comentários de vocês aqui, que eu gosto de ler, conversar, saber. Conta pra mim aí da situação de vocês, gente, também. Eu quero saber da situação de vocês. Quero saber o que aconteceu. Eu também sou fofoqueira. Não é só vocês que são, não, tá? Eu também gosto de uma fofoca. Eu gosto de fofocar juntinho com vocês. Tamo juntinho por aqui. Vamos continuar. O Reino da Imperatriz agradece. Eu, Mari, agradeço o carinho, o amor de cada um de vocês, as energias boas que vocês têm mandado pra mim. Ó, não mexe não, que a gente já teve um pequeno incêndio aqui, minha querida. Então, gente, um grande beijo pra vocês. Tchau, tchau, linda. Até amanhã.